vai mudar de assunto para falar de um tema muito sério. E para falar desse tema, hoje eu recebo aqui no estúdio a Rosânia Campos, seja muito bem-vinda, psicóloga, doutora em educação. A Rosânia está aqui comigo porque a gente vai falar sobre aquele caso que eu contei agora há pouco para vocês, né, da adolescente que desapareceu aqui em Joinville, foi encontrada em Balneário Camboriú. E Rosânia, antes da gente começar a nossa conversa, eu preparei um material para a gente entender um pouco melhor sobre esse caso. A adolescente de 16 anos que estava desaparecida em Joinville foi encontrada em uma casa abandonada em Balneário Camboriú. Natural do Paraná, a menina estava desaparecida desde o último sábado, quando foi vista no bairro Profipo, zona sul da cidade. Após investigações da Polícia Civil, ela foi localizada em condições precárias de saúde e higiene, sem acesso à água e comida, por pelo menos 2 dias. A adolescente foi encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento médico e suporte de assistência social. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. Entre as linhas de apuração estão as hipóteses de induzimento à fuga por meio de redes sociais e jogos online, conforme os artigos 122 e 248 do Código Penal. Então, Rosânia, essa adolescente ela teria conversado com um rapaz maior de idade através de um chat de um jogo. E aí eu queria te perguntar, num primeiro momento, é tão difícil esse tema, né? Mas como o pai ou a mãe poderia perceber algo? Não sei se isso já se inicia ali a partir do controle do que esse adolescente, do que esse jovem acessa ou não acessa? Então, boa tarde e obrigada pelo convite. É um tema super polêmico que a gente não vai esgotar, vamos provocar, mas que quanto mais os meios de comunicação derem espaço, entendo que já é uma forma de prevenção. Então, parabéns também pela escolha de vocês por esse tema. Eu tenho trabalhado muito com os jovens nas escolas, né? E tem muitas questões. No caso desta menina, não é a única, infelizmente, tivemos vários casos já o ano passado, né? São ápices, né? Mas a internet, ela é uma selva e não tem leis. Isso tem a outra discussão de regular ou não a internet. E há uma falsa ilusão. Meu filho está em casa, está no quarto, está tranquilo, né? Não está exposto ao perigo, então não tem problema a internet. Eu digo ilusão, porque é você liberar seu filho e sua filha no centro de Joinville, sem conhecer, meia-noite, sem nenhum outro acompanhamento. E uma coisa que é interessante, porque, por exemplo, os streamings, as redes sociais, muitas vezes, elas têm ali um certo controle que os pais podem colocar de acessos, né? A versão kids, a versão infantil. E aí, teoricamente, esses jovens, crianças, adolescentes, não teriam acesso a certos conteúdos. Mas, como você falou, não é bem assim, né? Não é. É, de novo, uma segunda falsa ilusão. Ajuda? Ajuda. É suficiente? Não. Né? E aí a gente teria algumas questões na prevenção. A menina é adolescência. A adolescência é um momento que o jovem menos escuta pai e mãe. E aí a importância também dos trabalhos nas escolas, porque eles escutam, às vezes, muito mais a colega, o orientador, né, do que o pai e a mãe. Não quer dizer que o pai e a mãe não tenham peso, gente, por favor. Nós, a vida inteira, temos um pai e a mãe que ficará conosco. Né? Mas este pai e essa mãe, eles devem ter essa relação construída na primeira infância. Não dá para começar na adolescência, tem que ser já na infância. Dá para começar porque eu sou aquela otimista, não desista nunca. Mas é muito mais trabalhoso. Mas vou imaginar o caso que o pai e uma mãe nunca perceberam os perigos da internet. Confiaram que o filho e a filha teriam condições de discernimento, porque eles dialogam sobre muitas coisas, né? Mas estas plataformas é um seara que, por exemplo, a minha geração não tem ideia de tudo que tem, de tudo que acessa. E mesmo que eu entre na plataforma, às vezes eu não vou entrar em determinados grupos que o adolescente tem acesso. E dá um conflito geracional, né? Super, então eu não sei. Então, vai lá, é proibir? Não, porque você sabe que também proibir na rede, se pudesse proibir na rede, no sentido de não deixar acessar, nós não teríamos a Deep Web e outros tantas canais coisas, né? da web. Então, o diálogo. É uma vez conversar? Não.
Aí entra pai e mãe, desde bebê. Ser pai e mãe é uma tarefa exaustiva, porque é constante, é conversa diária. Meu Deus, eu já falei 1000 vezes, muito bem, vai falar 2000. Vai falar de novo. Ele vai repetir, né? O adolescente vai dizer, já sei, ele vai repetir, porque ele já sabe tudo que o pai vai dizer. Ok, que bom que você já aprendeu, mas agora eu quero saber se está me escutando. E aí outra questão, rede social. Nós temos que lembrar que ela não é uma rede construída para não adultos. Nós é que infringimos a lei. A gente tem rede social até para bebê. Então, o adulto não pode se eximir dessa responsabilidade. O que eu quero dizer? É de dialogar e não é de ver a rede do filho escondida, mas é de dialogar e dizer, eu quero saber o que você está jogando, com quem você está jogando, eu quero ver com quem você está conversando. Isso não é fácil, pai e mãe, óbvio que não. E aí o processo que eu digo homeopático, conta-gotas, mas persistente. Eu costumo trabalhar com alguns pais de 10, 11, 12 anos. E eu pergunto, eu quero saber qual é o influencer do teu filho de 10 e 11 anos. Quem que ele está seguindo, quem que ele está se baseando, né? Exato. E aqui eu já encontro o primeiro distanciamento. O pai tem ideia, o pai acha... Mas não sabe. Mas não tem a certeza. E eu digo, ok, mesmo quem me traz o nome, quantas vezes você assistiu aquele programa? O que ele está falando? O que ele está vendendo? Né? Porque é comércio. E, então, eu acho que isso é exaustivo, claro que é. Porque o que nós temos hoje? Quando chega final de tarde, o adulto também está na rede social. Então, cheguei em casa, eu preciso descansar, né? A ilusão que eu vou descansar na rede. Janta quieto, às vezes tem família que janta e almoça com os dispositivos ao lado. Então, o olho no olho e a conversa se tornam secundários. E tem como aplicar alguma regra depois de certa idade, assim, ou o que você acha? Olha, eu acho que, primeiro, criança pequena não tem que ter acesso aos dispositivos. O que é uma criança pequena? Por que eu vou dar de 0 a 6, que é a primeira infância, que ela está conhecendo o mundo do dispositivo? Ela quer, ninguém gosta do que não conhece. Né? Então, vai jogar, nós temos jogos muito mais importantes para o desenvolvimento. Passou ali, né? Mas eu não vou criar numa bolha. Eu vou selecionar o que vai assistir, o horário e aonde vai assistir. Vai acessar? Vai acessar quando está na sala, com o pai, com a mãe. Né? E não é só controle, de novo, gente, é orientar, mostrar. Você está vendo o que ele está falando? Não é bem assim, meu filho. Não é assim que a vida funciona. E na adolescência? Aí, na adolescência, o diálogo tem que ser mais próximo. Então, eu encontro pais dizendo, ele nem sai para almoçar junto porque ele fica no quarto jogando. São negociações que pai e mãe não tem que abrir. Sabe? Não tem que fazer jogo mole. Não tem. E aí é difícil? É difícil. E assim, como que eu faço? Meu filho está jogando, tem 15 anos, vai sentar, vai conversar e vai combinar. Que horas vai acessar? Como vai acessar? Exaustivo, porque ele vai tentar jogar mais horas, ele vai negociar. Essa é uma geração que é mais 15 minutos, só mais 15 minutos. E esse sempre mais é como se a gente nunca desse conta do interdito. E a fragilidade, gente, subjetiva, porque a criança ou adolescente, ele às vezes está conversando com um pedófilo, achando que está falando com um coleguinha da idade dele. Está sendo iludido. E a pressão social na subjetividade, principalmente de meninas, com corpo ideal, com pele ideal, que é muito fake, não é o real. Mas se ninguém adulto está do lado dizendo isso não é real, né? Que tem as supermodels, a super, a mulher que ganha neném e dali a um mês está super com um corpo como se não é da natureza humana, aquilo é uma coisa fabricada. Uhum. Então, é o máximo que o pai e a mãe possam estar junto, orientando e também dialogando. Perfeito. Com esse alerta super importante, a gente encerra a nossa entrevista. Mas agradeço demais, uma entrevista super esclarecedora para certamente abrir os olhos, né, dos pais que estão nos acompanhando hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Gente, eu que agradeço. Espero que tenha dado pelo menos uma pulguinha, né, para pai e mãe pensar. E assim, quais são os caminhos para eu chegar no meu filho e na minha filha e estar efetivamente com este filho e esta filha. Perfeito. Muito obrigado. Até uma próxima. Até mais.